Pois é, aconteceu de fato uma coisa um cenário, né, como um todo, que a gente dificilmente imaginava que seria o cenário desse começo de trabalho do Fernando Diniz no Corinthians. A gente achava que poderia ser bom, poderia ser ruim, poderia ter vitórias, derrotas, ser uma montanha-russa de emoções como costumava ser de fato, mas acho que nenhum torcedor mais otimista do Corinthians ou nem o maior entusiasta do Fernando Diniz imaginaria que o time começaria desse jeito que está começando agora. Por mais que ele ainda não tenha colocado tanto assim a cara dele no time, principalmente do ponto de vista ofensivo, ele começou o trabalho com 6 jogos sem sofrer gols, sem sofrer um gol sequer, marcando 6, com 4 vitórias e 2 empates. Só que o que chama mais atenção realmente é esse aspecto defensivo, com pormenores também, com contextos específicos em determinados jogos que tornam essa marca ainda mais impressionante. E é nisso que a gente vai se aprofundar por aqui. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar o que você achou do jogo, compartilhar, claro, com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise de futebol, tá falado? Então, neste domingo, né, para começar o contexto, falar com base nesse jogo contra o Vasco, vitória por 1-0, mais uma vitória que inclusive alivia, né, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, termina a rodada fora da zona de rebaixamento com 15 pontos na 14ª posição, e foi um jogo que mostrou realmente muito desse controle de jogo no primeiro tempo, né? No comecinho, aí, nos primeiros minutos, o Corinthians até sofreu um pouco, o jogo ficou um pouco equilibrado, indefinido, para qual lado ia, mas chegou um momento que o Corinthians realmente tomou o controle, não que tenha criado tanto assim, né? O setor ofensivo sofreu um pouco para desenvolver oportunidades, mas o controle do jogo foi tomado assim pelo Corinthians a partir ali da faixa dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. O Corinthians não deixou o Vasco jogar, o Vasco tentava muitas jogadas ali, principalmente pelo lado esquerdo, com o Andrés Gomes, que tem sido o grande destaque do time do Renato Gaúcho nessa temporada até aqui. Só que o Ranieri anulou bastante ele, né? O Ranieri, que jogou improvisado na lateral direita, tem se mostrado cada vez mais um jogador polivalente, né? Ele que com o Dorival jogava bastante ali recuado, né? Dentro da linha defensiva, pelo lado esquerdo, primeiramente, chegou a jogar de zagueiro também, de volante, obviamente, que é a posição de origem dele. Agora na lateral direita fez um excelente trabalho para cima do Andrés Gomes, uma estratégia muito acertada, que focou em realmente aproximar bastante, apertar bastante a marcação para cima dele, sem deixar espaço para que ele pudesse driblar e, enfim, fazer as jogadas dele de profundidade, correr por trás da marcação. Não teve nada disso, muito menos no segundo tempo, né? Isso eu tô falando do primeiro tempo, mas no segundo tempo muito menos, porque o Corinthians acabou jogando recuado lá atrás e aí sim não teve nenhum espaço mesmo atrás da linha defensiva. Mas onde eu quero chegar aqui? O Corinthians mostrou um pouco dos dois lados, né? No primeiro tempo, o controle de jogo com a bola, inclusive, e no segundo tempo, tem na reta final ali, né, do primeiro tempo, a expulsão do André, expulsão completamente justificada, uma entrada injustificável do próprio André no Thiago Mendes, acabou rendendo a expulsão dele. Isso complica muito, de fato, a vida do Corinthians, mas pela segunda vez esse trabalho do Fernando Diniz, por mais que seja um trabalho recente ainda, né, de 6 jogos, 2 vezes já o Corinthians teve que lidar com circunstâncias de estar com um jogador a menos. Contra o Palmeiras lá atrás, teve a expulsão do próprio André e depois do Mateuzinho no segundo tempo, e agora contra o Vasco teve a expulsão do André no final do primeiro tempo. No total já é uma somatória de 129 minutos que o Corinthians passou com 1 ou 2 jogadores a menos, né? Também tem aquela reta final do clássico contra o Palmeiras, que ficou com 2 jogadores a menos, com o André e o Mateuzinho de fora. Isso representa mais de 20% do tempo, de todos os minutos que o Corinthians jogou com o Fernando Diniz. É mais de 20% do tempo, quase 25%, ou seja, quase 1/4 dos minutos, o Corinthians passou com 1 ou 2 jogadores a menos e mesmo assim mantém essa defesa sem ser vazada. Então é de fato uma surpresa muito grande, né, que a gente tem para esse começo de trabalho. Como eu falei, a gente não sabia o que esperar, mas sabia mais ou menos que talvez teria aquela montanha-russa de emoções, teria o Diniz botando a cara dele no time, surpreendendo por alguns jogos, como tem toda aquela brincadeira também, né, dele começar bem e depois decair, por aí vai. Mas está sendo diferente, não está sendo um time muito empolgante do ponto de vista ofensivo, mas talvez até por isso esteja tendo os resultados que está tendo. O Diniz talvez esteja com a metodologia de começar de uma forma mais calma, uma forma mais gradual, de começar ajustando a parte defensiva do time para exalar essa segurança, mostrar essa segurança,
e aí aos poucos ir implementando o modelo de jogo dele de forma mais calma, de forma mais equilibrada, de uma forma que consiga oferecer tanto esse potencial ofensivo quanto também essa segurança defensiva na medida do possível. Claro que aos poucos, conforme o time for se soltando, naturalmente o time vai começar a sofrer um gol aqui, outro ali, mas desde que mantenha essa defesa estável, regular, tem muito potencial para o time somar pontos, inclusive, né, aos poucos, porque por mais que o seu time não seja uma máquina ofensiva, uma máquina de atacar, de criar oportunidades, se você fica sem sofrer gols nos jogos, ou sofre, sei lá, no máximo um gol no jogo, a chance de você ganhar é muito maior, porque aí você precisa de só um ou dois gols para conseguir vencer os jogos, que foi o caso desse jogo contra o Vasco. Como eu falei, o Corinthians não foi tão produtivo assim ofensivamente, mas teve volume, teve controle de jogo suficiente para que houvesse uma jogada ali muito bem trabalhada, inclusive, um excelente passe do Rodrigo Carro, um excelente domínio, chute, tomada de decisão do Matheus Bidu dentro da área. Isso também passa bastante, obviamente, pelo mérito dos jogadores. O elenco do Corinthians não acho que seja um elenco ruim, e sempre quando um time passa por momentos, né, de turbulência, de altos e baixos, por aí vai, tem todos aqueles questionamentos. Pô, tal jogador é ruim, o time não é completo e tudo mais. Obviamente, eu não acho o Corinthians um time muito completo. Inclusive, acho que falta banco de reservas, por mais que o banco tenha melhorado depois dessa última janela, mas acho que ainda falta. Só que se a gente pegar as peças do time titular do Corinthians, o Corinthians tem sim bons valores, boas valências dentro do elenco. E a dupla de zaga é uma delas, né? Que é o expoente principal, naturalmente, dessa solidez defensiva do time. O Gustavo Henrique, desde a temporada passada, na minha visão, né, na minha interpretação, se consolidou como inclusive um dos bons zagueiros do Campeonato Brasileiro como um todo. Esteve numa prateleira alta ali, se a gente parar para avaliar os zagueiros do Brasileirão. E o Gabriel Paredes, que chegou agora, tem uns altos e baixos ali, mas também, se pegar para se consolidar cada vez mais, a gente vê momentos muito bons dele, lances muito bons dele e jogos bons dele também, inclusive como foi esse jogo contra o Vasco. O Matheus Bidu, lateral esquerdo, também desde a temporada passada se consolidou no elenco, passou a ser um jogador confiável, tomou conta da posição, não que tenha tanta concorrência assim, mas tomou conta da posição e não deixou dúvidas, né? Não deixou aquela necessidade do Corinthians contratar alguém na posição. O Ranieri, como eu falei, esse jogador polivalente que eu gosto bastante, não é um jogador perfeitamente regular, mas dá muito conta do recado. O próprio André, né, que caiu um pouco de rendimento depois do Campeonato Paulista, é verdade, teve as questões das expulsões, tanto contra o Palmeiras quanto agora contra o Vasco, é uma coisa que tem que ser desenvolvida, é de certa forma natural, lógico que tudo tem um limite, né, se ele continuar sendo expulso frequentemente, mesmo ele tendo 19 anos de idade, vai ser uma coisa a ser questionada nele, mas até aqui é uma coisa que ainda pode ser levada com calma e ser desenvolvida com o passar do amadurecimento dele, né, como jogador, mas é um excelente ativo do time, um jogador que já mostrou que tem bastante qualidade técnica, sem contar o Breno Bidon, o Rodrigo Galo, que está voltando também a ser produtivo, da assistência, e o Roberto, que ainda não se consolidou, é alguém para a gente ficar de olho, mas que a gente sabe também que tem velocidade, arranque físico e tem que só ajeitar essa parte técnica a partir de quando ele estiver tendo mais sequência. Acho que tudo isso vai se acertar. Mas esse é o saldo, né, do trabalho do Fernando Diniz até aqui. Resumindo, muita resistência, muita resiliência, uma defesa sólida que sabe como se comportar quando necessário, de acordo com as circunstâncias do jogo. E os números são impressionantes, né? Além desse número que eu falei, de ter passado mais de 20%, quase 25% do tempo com o jogador a menos, mesmo assim não ter sido vazado em nenhum momento. Também tem o número de finalizações que eu separei aqui. O Corinthians sofreu 68 finalizações desde a chegada do Fernando Diniz, o que dá uma média de pouco mais de 11 por jogo no total, que é uma média boa, inclusive são poucas finalizações sofridas por jogo, e dessas 68 sofridas foram apenas 18 no gol, que dá uma taxa de menos de 30%, então, das finalizações que o Corinthians sofre são finalizações no gol, e isso é uma excelente taxa, uma taxa baixa de finalizações do adversário que vão na direção do gol. Se a gente pegar, por exemplo, na Premier League, os grandes times são times que ficam realmente nessa faixa ali de finalizações sofridas que vão no gol, nessa taxa de entre 25% e 30%, então representam defesas de fato bastante sólidas. Então, tanto os números quanto também na prática a gente consegue ver o Diniz partindo por esse caminho um pouquinho diferente,
que vai contra, né, tudo aquilo que ele foi questionado no decorrer da carreira dele, de conseguir realmente futebol bonito em muitos momentos, né, de ser um time desequilibrado defensivamente, e talvez esse caminho pelo qual ele esteja percorrendo traga resultados diferentes para ele a longo prazo, traga um trabalho, inclusive, de longo prazo, né, um trabalho no qual ele consiga sustentar por mais tempo, e aí sim desenvolver outras ideias, as ideias que a gente já conhece dele, com mais calma. Então eu vejo isso com bons olhos, vejo isso com muito otimismo e espero que os torcedores com isso também vejam, porque acredito que seja a interpretação mais correta. Espero não ter esquecido de falar nada por aqui, mas é isso mesmo. Deixa nos comentários se você achou que eu esqueci de algum ponto, se você concorda, discorda com alguma coisa que eu falei. Vamos ter esse debate saudável por aqui. Deixe seu like no vídeo também para o YouTube entregar e recomendar cada vez mais o nosso projeto. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e compartilha também com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise, torcedor do Corinthians, entusiasta do Diniz, ou não também, fã de futebol, fã de análise, enfim. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.